que está do seu lado: você quer ser profeta? Você quer ser profeta? De repente você pode até bater no peito e falar: eu sou profeta. Mas pergunte, mesmo sendo: você quer ser profeta? Quantos querem ser profetas nessa noite? Levanta sua mão e glorifica o nome de Jesus. Eu não estou dizendo um profeta velho, um profeta que vive do passado, um profeta que vive de obras antigas. Eu estou dizendo um profeta renovado pelo Espírito Santo de Deus, que tem vivido coisas novas na sua vida. O novo de Deus nessa noite há de ser derramado sobre a nossa vida aqui. Querido, em nome de Jesus, essa noite será uma noite de milagre na tua vida. Assim como tu entrou de um jeito, tu irás sair de outra maneira, porque o novo de Deus será derramado sobre a tua vida. Profeta. O texto conta, eu vou te incomodar. Não precisa tocar quando eu sou alma dentina. Todo lugar que eu vou, eu peço para parar. Você é uma benção. Daqui a pouco nós vamos cantar de novo. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha um instrumentista da sua qualidade. Que maravilha. Meus queridos, então, veja bem, estamos aqui diante de um texto que diz o seguinte: conta a história do rei Josafá e o rei Acabe. Josafá, um rei bem sucedido, um rei abençoado, um rei que estava no auge com Deus, um rei de oração, um rei obediente, um rei que triunfava. Porém, Josafá permitiu que um erro acontecesse na sua família. Ele permitiu que o seu filho casasse com a filha de Acabe. Por que Josafá cometeu esse erro? Porque Acabe era um rei da apostasia, um rei afastado de Deus, um rei sem compromisso nenhum com Deus, um rei sanguinário, matador, cruel, sem compaixão, casado com Jezabel, a mulher que perseguia os profetas de Deus. Então Josafá, ele comete este erro, mesmo no auge, mesmo na sua fama, mesmo no seu nome e renome, que rondava por todas as cidades. Ele comete o erro de deixar o seu filho se casar com a filha de Acabe. Eu tenho algo a te dizer. A Bíblia diz que a luz, ela não se dá com as trevas. Crente casa com crente, crente casa com crente, mulher de Deus casa com homem de Deus, homem de Deus casa com mulher de Deus. No Evangelho não tem mistura, no Evangelho não tem meio termo, porque se a luz não se dá com as trevas, grande será o sofrimento daquele que se casa com um ímpio ou com uma ímpia. É por isso que você está aqui nessa noite, é porque você quer o melhor de Deus, quer andar com Deus e quer estar com Deus. Quem é crente nessa noite e quer ser profeta, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Porém, no decorrer da história, a Bíblia nos revela que então Acabe percebe que Josafá, Deus era com Josafá e Josafá era com Deus. Aproveitando aquela situação, sabendo da fama de Josafá, sabendo que agora eles eram parentes, então Acabe prepara um grande banquete e manda chamar o rei Josafá. Josafá é chamado para uma grande festa, traz as suas comitivas, seus soldados, seus carros e cavalos, e se encontra com Acabe lá no palácio real de Acabe. Acabe faz uma recepção de primeira linha, de primeira qualidade, e diz a Bíblia Sagrada que naquela recepção acontece um grande banquete. Os dois exércitos, as duas comitivas, Judá e Israel, se encontram ali. Olha que coisa interessante: Josafá, rei de Judá, Acabe, rei de Israel. Josafá, cheio do Espírito Santo, Acabe, vazio, sem graça, sem unção e sem virtude. Um encontro acontece ali em Israel. Josafá com a sua comitiva, homens e mulheres de Deus com ele. Então Acabe faz aquele
Se você conversar comigo, eu vou dar um glória e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Diga aí, diga em nome de Jesus. Tem um capeta que não gosta de Bíblia e faz o crente ficar andando para lá e para cá na hora da palavra, ficar conversando, mas está repreendido em nome de Jesus. Deus te trouxe nessa noite para receber de Deus e tu vai receber coisa do céu na tua vida. Levanta a mão e dá um brado de glória. Então agora, senhoras e senhores, acontece o seguinte: Josafá começa a conversar com Acabe. Acabe aproveitando aquela oportunidade em que Josafá estava ali no seu palácio real, visitando Israel. A Bíblia nos revela que Acabe chega para Josafá e diz o seguinte: rei Josafá, vamos para a guerra conosco, para Ramote e Gileade, para esta batalha contra o povo da Síria. Josafá olha para Acabe e diz o seguinte: agora somos parentes, agora somos amigos, o teu povo é como o meu povo, eu sou como tu és e tu és como eu sou. Porém, antes de irmos para a guerra, vamos consultar ao Senhor para ver se Deus vai assinar com caneta de ouro ou talvez caneta ensangrentada, se é de Deus irmos para a guerra ou não. Diz a Bíblia que Acabe então chama 400 profetas, e os 400 profetas param diante de Josafá e Acabe sentado na sua cadeira real, Josafá também, os dois ali de braços cruzados, e os profetas começam a profetizar. 400 homens dizendo: é de Deus ir para Ramote e Gileade, é de Deus ir para a guerra, é de Deus, vocês vão vencer os sírios, o povo sírio se reduzirá a nada diante de vós. Os 400 profetas de boca cheia, dizendo que era de Deus ir para a guerra. Porém, Josafá era um homem espiritual, ele não caía em qualquer cilada, e ele disse o seguinte para Acabe: Acabe, tem 400 homens dizendo que é de Deus, mas eu ainda quero fazer mais uma prova. Será que tu tem alguém aí, mais algum profeta que possa vir trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, para nós irmos para essa guerra em paz? E alguém disse: olha, tem Micaías, o profeta Micaías. Josafá ouviu da boca de Acabe o seguinte: olha, Micaías, ele é um profeta, mas tudo que ele fala, ele me aborrece. Tudo que ele diz, ele fala o contrário daquilo que eu penso, ele fala tudo diferente daquilo que eu quero fazer. Porém, eu vou mandar chamar esse cabra. Ele está onde? Ele está lá no meio do mato, abandonado, largado, excluído. Então Josafá disse o seguinte: traga este Micaías para que ele consulte a Deus e nos traga uma resposta divina, se é de Deus irmos para a guerra contra o povo sírio. E então o soldado foi lá e disse: olha, Micaías, o rei Acabe te chama, porém 400 profetas já falaram que é de Deus ir para a guerra, não digo o contrário. E então Micaías vira para o soldado e diz o seguinte: o que Deus me mandar falar, isso falarei. O interessante de tudo é que vem então agora Micaías, completamente abandonado e esquecido. Os 400 profetas de Baal comiam na mesa de Acabe, bebiam da mesma bebida, comiam da mesma comida, porque Acabe gostava de ser bajulado pelos 400 profetas. Porém, Micaías não tinha compromisso com o homem, não tinha contrato fechado com o homem. O contrato de Micaías era com Deus Todo-Poderoso. Micaías tinha compromisso com Deus. E de repente vem Micaías com seu semblante forte, fortalecido pela graça de Deus, vem andando ao lado do soldado em direção aos dois reis que estavam sentados no seu trono. Vem ele diante de Josafá e Acabe com aquele olho com chama de fogo, porque profeta tem fogo até no olho, profeta tem fogo na voz, profeta tem fogo no corpo, profeta
homem, não como profeta, como um homem comum, disse: vai, velho, vai que a vitória é de vocês, vai. E então Acabe olha para eles, olhando esquisito: está me agradando porque nunca me agradou. Aí o Espírito de Deus entra em Micaías, e Micaías vira para Acabe e diz o seguinte: olha, rei Acabe, eu tive uma visão, eu vi a Israel em cima de um monte abandonado, cada um para um lado, como ovelha que não tem pastor. Acabe levanta do trono e diz: olha aí, Josafá, o problema que você arrumou para minha vida, esse cara não me agrada, esse cara não me bajula, esse cara não alisa a minha cabeça. E agora, então Micaías diz o seguinte: peraí, eu ainda não terminei, eu tive uma visão, eu vi o Senhor sentado no trono, todo o seu exército, do lado direito e do lado esquerdo, reunido ao lado do Deus eterno. Quando de repente o Espírito do Senhor perguntou: quem me enganará? Acabe. E então aquele espírito de engano veio e disse: eu serei na boca dos 400 profetas de Acabe. Na verdade, Micaías estava dizendo o seguinte: esses 400 homens têm um espírito de engano, o espírito do diabo. E Deus então permite que aquele espírito de engano vá e entre na vida daqueles profetas. Segura um pouco. Então agora, isso me leva a entender o seguinte: primeira coisa, o diabo, para entrar no corpo de um profeta, para enganar alguém, ele tem que pedir primeiro permissão a Deus. A igreja está no controle de Deus, a nossa vida está no controle de Deus, essa vigília aqui hoje, a minha vigília, está no controle de Deus. Se esta vigília está no controle de Deus, prepare o teu coração, será a noite marcante de Deus na tua vida, a tua vida vai mudar. Põe a mão no ombro desse crente e pergunta: quer tu ser profeta? Pergunta: tu quer ser profeta? Pergunta aí. Olha dentro do olho aí dele, pergunta. Pergunta de novo: tu quer ser profeta? Quer? Quem quer ser profeta aqui, levanta a mão e glorifica a Deus. Vamos ver se até o final da mensagem tu vai levantar essa mão do jeito que tu está levantando aí. Queridos, e de repente, aquele espírito da parte do cão então se aposta dos 400. Acabe fica doido e diz assim: cara, esse tal de Micaías está dizendo que os meus 400 profetas estão com espírito de engano. O mais interessante de tudo é que o homem, quando ele pega um nível, quando ele ganha dinheiro, quando ele tem fama, ele quer que todos fiquem bajulando ele, ele quer ser alisado, ele quer que alguém abra um leque e fique abanando o seu rostinho. E o mais interessante de tudo é que tem um monte de profeta da atualidade que quando recebe uma oferta gorda, que é quando fecha um contrato com a igreja, que quando recebe seus 5, 10 mil reais para pregar no congresso, ele alisa o ministério e mete a borracha da igreja, porque ele tem rabo preso com o ministério. É profeta de Baal, é profeta comprado, é profeta vendido. Mas nessa noite Deus vai levantar Micaías nesse lugar, que não tem rabo preso com ninguém, só tem contrato com Deus. Querido, o reino do céu é tomado à força, porém será um mistério muito grande essa oração. Deus não nos chamou para sermos mercenários. Se tu olha pregador de famoso,